Ó, meu objetivo aqui com você são dois. O primeiro é mostrar como que você pode ganhar dinheiro para comprar o seu veículo. É curioso isso, né? Porque geralmente a gente está acostumado, quando a gente compra um veículo, né? O veículo não ser um ativo, ser um passivo, né? Então você não ganha dinheiro. Mas meu primeiro objetivo aqui é mostrar como que você ganha dinheiro para comprar seu carro, tá? O segundo objetivo, se você ficar aqui comigo, eu vou te mostrar um pouquinho mais adiante, tá bom? Então vamos lá. Olha só que interessante, né? A gente já sabe disso, mas às vezes a gente não para pensar, dado a ansiedade que a gente tem, né? A falta de planejamento que a gente tem, e isso faz parte, principalmente aqui de nós brasileiros, da nossa cultura, né? Mas olha só, o financiamento dos bancos, ele até te entrega o carro, mas no final ele vai roubar o seu patrimônio, porque você vai pagar muitos juros. Então, eu peguei aqui um exemplo, para deixar um pouco mais claro, para ficar um pouco mais tangível, uma telinha aqui, né, da Web Motors, que eu estou mostrando os dados de um financiamento para veículos, tá? Eu vou riscar aqui minha tela, só para ficar mais claro, ó. Então, geralmente a gente está acostumado ao seguinte: ah, tem uma taxa de juros? Tá aqui, né? Ah, a taxa de juros, neste exemplo aqui, de 1,87, tá? Isso aqui é para um crédito de 100 mil reais, tá? Um crédito de 100 mil reais para 60 meses, tá bom? Só que a gente esquece que, nesse financiamento, você vai ter outros custos, que geralmente estão lá nas letrinhas miúdas lá do contrato, né? Então você tem por exemplo, né, registro do contrato, tarifa de avaliação de bem e pode ter alguns outros custos. Quando você soma tudo isso, a sua taxa, que neste exemplo aqui era de 1,87, né, o custo efetivo ele é bem maior, ele é de 2,41. Tá? Então aqui é só para mostrar que, na verdade, quando você tá, o vendedor te mostra lá uma taxa de 1,87, ou que seja, no final, o custo efetivo total do seu contrato ele é maior. É aqui que o banco ganha dinheiro, tá? Além do próprio juros que ele já tá te cobrando. É, vamos pegar aqui, ó, neste exemplo aqui, né, 60 meses, vamos memorizar esta parcela aqui, tá bom? Um outro ponto que isso acontece também quando você vai direto na concessionária e financia sem juros, né? Direto com o banco da marca. Ele é sem juros, porém, ele tem também essas taxas que no final, se você for converter isso para juros, digamos assim, você também tem uma taxa ali embutida, tá bom? Então vamos pegar esses 3.200 aqui para partir aqui da nossa comparação. Então vamos lá. Olha só, então no financiamento você paga juros, né? Você vai pagar o dobro, parcelas altas, dívida enorme, e o seu patrimônio no final ele vai derreter, porque você tem a depreciação do próprio bem. Mas a pergunta que fica é o seguinte: será que tem um caminho alternativo? Que é aqui que eu vou cumprir minha primeira promessa, tá? E a segunda promessa que eu combinei com você lá no começo. E se eu te provar que a forma que você compra o seu carro hoje ele pode impactar em mais de 100% o seu patrimônio, você mudaria o jeito de comprar? Isso é forte, né? É aqui que eu vou te mostrar como que você ganha dinheiro para comprar o seu carro. Então vamos lá, conta é simples, ó. Vou abrir a calculadora aqui e a gente vai começar a fazer conta, ó. Então no financiamento, né, você pega ali o crédito de 100 mil reais, naquele exemplo que eu coloquei ali na telinha, né, com parcelas de 3.200. Né? Então 3.200 vezes 60. Então no final, quanto que você vai pagar para o banco? 192 mil reais, tá? Agora você contrata um consórcio, uma carta de crédito de 100 mil reais. Quanto que você vai pagar? Você vai pagar em torno de 1.300, né? 1.300. O consórcio ele é um pouquinho, ele pode ter um prazo um pouquinho maior, né? Neste caso aqui, neste exemplo, de 90 meses. Então, no final, quanto que você vai pagar? Em torno de 117 mil. Então, aqui já está a primeira diferença. Vamos pintar aqui a tela de novo. Aqui já está a primeira diferença. No financiamento você paga 192 mil e no consórcio 117. Por quê? No consórcio você não tem juros, você tem a taxa administrativa. Então a diferença aqui do seu crédito para o saldo final é simplesmente a taxa administrativa. Enquanto no financiamento, essa diferença aqui são os juros abusivos, né? Que além dos juros tem embutido várias outras taxas, tá? Então vamos seguir aqui. Então se a gente pegar o que você pagaria no financiamento, 3.200, né, contra uma parcela do consórcio para pegar o mesmo crédito de 100 mil reais. Você tem uma economia de 1.900 reais por mês, tá bom? Guarda esse número, 1.900 reais por mês. Se você pegar esses 1.900 e simplesmente aplicar eles hoje numa renda fixa, quanto que você vai ter no final? Vamos fazer a conta aqui, ó. Se você pegar os 1.900, né, vezes 60 meses aplicado, você só acumulado, eu não estou nem falando juros, está só acumulado dessa diferença entre da parcela do financiamento com a parcela do consórcio, né, de 1.900 reais aplicados por 60 meses ou acumulados por 60 meses, você tem 114 mil reais. Se você colocar numa renda fixa, você vai ter 155 mil, que são nada mais é do que os 114 acumulados mais os juros do período de 41. Perfeito? Então, olha só, qual que é o resultado final disso daqui? Vamos pegar a calculadora de novo. Então, você pegou um crédito de 100 mil reais, tá? Pagou parcelas no financiamento de 3.200, 60 parcelas de 3.200, você pagou 192 mil, tá? 60 meses, né? Então 60 meses, quantos anos? São 5 anos. Você vai ter a depreciação do veículo que você adquiriu. Se a gente colocar uma depreciação média em torno de 10%, né? Que é a média, geralmente é um pouquinho mais. O seu bem, né? O seu veículo, depois de 5 anos, ele vai estar valendo em torno de 65 mil reais. Ou seja, você pagou 192, só que você tem um bem que vale 65 mil. Perfeito? Então vamos lá, agora vamos para o cenário do consórcio. O consórcio você pegou o mesmo crédito de 100 mil reais.
Lembrando que o consórcio tem um prazo um pouco maior, de 90. Então a gente vai verificar a diferença daquilo que você tem que pagar a mais por esse prazo de 30 meses a mais no consórcio. Mas vamos lá. 90, que é o prazo total do consórcio, né, vezes 1.300 ali mais ou menos. Então, 117. Como você pagou, para a gente comparar aqui, o mesmo prazo do financiamento de 60 meses, você pagou 78 mil reais. Então, 117 seria o seu total, menos 78 mil. Quanto que falta para você pagar no consórcio e quitar? Falta 39 mil. Só que você concorda comigo que aquela diferença de 1.900 reais você aplicou ela e só essa diferença ela rendeu 41 mil? Com esses 41 mil, você vai lá e quita o restante do seu consórcio, tá? Então aqui os juros que você recebe da diferença entre parcela de financiamento com a parcela do consórcio, você simplesmente quita as parcelas remanescentes pelo prazo maior do consórcio, perfeito? O que que você vai ter no final? Você vai ter o mesmo bem, tá? Só que esse bem vai ter depreciado depois de 5 anos, então está valendo em torno de 65 mil reais. Porém, você acumulou durante esse período os 1.900 reais que foi o que você economizou entre parcela de financiamento e parcela de consórcio. Você economizou 114 mil. Então, seu resultado final no consórcio é um saldo de 179. Os 65 mil do valor do bem, mais os 1.900 acumulados, simplesmente acumulados por 5 anos. Os juros desse dinheiro que você acumulou, ele pagou o restante do consórcio. Então, está aqui o resultado da minha segunda promessa. Você impactar o seu patrimônio na compra do seu veículo em mais de 100%. Aqui dá muito mais. De um lado, você tem um bem, e só esse bem, valendo 65 mil reais. Em contrapartida, no consórcio, você tem o mesmo bem de 65 mil reais, mas você tem mais 114 mil na sua conta. Se isso faz sentido para você, entre aqui em contato comigo.